Minha sogra exigiu ter voz nas nossas finanças, então deixei que ela financiasse o divórcio da filha. Estou usando uma conta descartável porque minha ex e sua mãe ocasionalmente navegam no Reddit. Minha esposa e eu fomos casados por 4 anos, mas agora, em breve, as coisas serão muito diferentes. Tivemos uma vida decente juntos, não éramos ricos de forma alguma, mas o suficiente para estarmos confortáveis com uma casa modesta e algumas economias. Ambos trabalhávamos em tempo integral e dividíamos as despesas de maneira bastante justa, embora eu cuidasse da maior parte do planejamento financeiro. O problema não eram as nossas finanças. O problema era a minha sogra. Desde o primeiro dia, ela deixou muito claro que eu não era bom o suficiente para sua preciosa filha, que ela merecia muito mais. Incomodava-se com a minha carreira porque, segundo ela, eu não iria sustentá-la como ela precisava ou não compraria uma casa para ela em um bairro melhor. Eu perguntava à minha esposa se ela achava tudo isso certo, e ela sempre dizia, é assim que é a mamãe, enquanto tentava manter a paz. Mas durante o último ano, a intromissão da minha sogra atingiu um novo nível. Eu sei que sua intromissão anterior já era extrema, mas este ano foi pior. Ela ficou obcecada com nossas decisões financeiras. A princípio, eram perguntas inocentes sobre nossas economias e investimentos, nada muito diferente do que ela já costumava fazer. Depois escalou para críticas diretas sobre como gastávamos nosso dinheiro, o que só aumentou até o dia em que ela apareceu em nossa casa sem avisar, em um fim de semana. Minha esposa e eu tínhamos acabado de montar alguns móveis novos que havíamos comprado em promoção. Estávamos orgulhosos do desconto que conseguimos, porque os móveis eram bons e tinham custado barato. Minha sogra entrou, olhou ao redor com uma expressão de desgosto e disse, vocês realmente precisam aprender a diferença entre ser mesquinhos e ser econômicos. E passou a próxima hora apontando tudo o que havia de errado com nossas compras. A mesa de centro era de má qualidade, o sofá não duraria mais de 2 anos e aparentemente, deveríamos tê-la consultado antes de gastar dinheiro com aquele tipo de lixo. Perguntei à minha esposa, sem que minha sogra ouvisse, se alguém tinha sido consultado quando compraram a mãe dela, mas ela apenas ficou ali, desconfortável, sem dizer nada para defender nossas decisões. Depois que ela foi embora, perguntei à minha esposa por que nunca enfrentava a mãe dela. Ela apenas deu de ombros e disse que não valia a pena a briga. Algumas semanas depois, jantamos na casa da minha sogra. Não sei como passamos de falar sobre política, que era um tema menos controverso naquela mesa, para de alguma forma, cair no terreno da minha sogra. Ela direcionou a conversa para o primo da minha esposa, que havia acabado de comprar uma casa nova em um bairro muito bonito, mas extremamente caro, daqueles onde cada casa custa $1 milhão ou mais, talvez só acessível a políticos. E foi por isso que minha sogra fez a conexão. Ela não parava de falar sobre como o primo era inteligente com seus investimentos, e como a esposa dele nunca teria que se preocupar com dinheiro. Eu podia sentir a crítica implícita quando mencionei que, na verdade, estávamos economizando agressivamente para nossos objetivos futuros, em vez de nos endividarmos com uma hipoteca gigantesca. Ela respondeu rindo, não se ofenda, mas está claro que você não entende como construir riqueza. Se tivesse deixado alguém com experiência te guiar, minha filha não estaria morando numa casa de pobre dentro de 5 anos. Minha esposa, como sempre, não disse nada. Eu disse que a casa não era ruim, afinal custava mais de $300 mil. Apenas não iríamos nos endividar 3 vezes esse valor só para que ela se sentisse bem quando nos visitasse. Inclusive comentei que a casa servia a um propósito duplo, se fosse esse o caso. Na semana seguinte, minha esposa me mostrou o telefone. Sua mãe havia lhe enviado links de consultores financeiros, especificamente o dela, que supostamente havia ajudado vários amigos da família a garantir o futuro financeiro. E também, claro, a garantir uma comissão para minha sogra, porque ela não é o tipo de pessoa que faz algo de graça. Com certeza havia algo para ela. As mensagens se tornavam cada vez mais insistentes, com a sogra exigindo que nos reuníssemos com o consultor dela. Foi a primeira vez que minha esposa disse algo sobre isso. Estou cansando disso. Finalmente decidimos manter nossa posição. Eu lidaria com ela se ela voltasse a tocar no assunto. Não precisávamos de um consultor aleatório que conhecia ela, especialmente porque suspeitava que essa pessoa simplesmente reportaria tudo à minha sogra. Mas ela não era alguém que entendia indiretas. Ligou diretamente para mim uma semana depois, ignorando minha esposa. Tenho pensado no futuro financeiro da minha filha, disse, sem sequer um cumprimento. Quero que vocês dois abram uma conta de investimentos conjunta que eu possa monitorar. Preciso proteger os interesses da minha filha, porque depois os homens abandonam ela sem nada. Respondi claramente que nossas finanças não eram da conta dela, e que minha esposa trabalhava e tinha seu próprio dinheiro, então ela deveria se preocupar mais com ela mesma e não conosco. Nós éramos adultos que sabíamos lidar muito bem com nosso dinheiro. A resposta dela foi, bom, se é assim que você se sente, talvez eu precise reconsiderar a posição da minha filha no meu testamento. Não posso deixar dinheiro para pessoas que não vão saber administrar corretamente. Sei que ela esperava que eu dissesse algo, que hesitasse ou algo do tipo, mas desliguei o telefone.
Quando contei à minha esposa sobre a ligação, ela ficou chateada. Mas aqui está o detalhe, não com a mãe dela, e sim comigo por ter sido grosseiro. Tivemos nossa primeira verdadeira briga sobre a interferência da mãe dela nas nossas vidas. Ela continuava dizendo que eu deveria ter sido mais diplomático, que a mãe dela tinha boas intenções, e que talvez devêssemos considerar o conselho dela apenas para manter a paz. Perguntei se ela se preocupava com a paz ou com a herança. Ela insistiu que não, que só queria paz na vida. No entanto, em vez de ter paz ao dizer à mãe que enfiar suas opiniões onde o sol não brilha, não usei exatamente esse lugar. Ela me deixou defendê-la. Ela queria paz com a mãe, não com o marido com quem vivia. Uma semana depois, minha sogra apareceu na nossa porta com um sujeito de terno. Acontece que era o tal amigo consultor financeiro. Você poderia pensar que se ele viesse para nos roubar, como muitas dessas pessoas fazem, viria com uma máscara de esqui. Mas há pessoas de terno roubando em jantares beneficentes para encher os próprios bolsos o tempo todo, então não era muito diferente. E aqui estava minha sogra, precisando muito de caridade, porque ela tem sérios problemas de limites e de sanidade, já que realmente esperava que nos sentássemos ali mesmo para revisar nossas finanças com aquele estranho. Quando me recusei a deixá-lo entrar, ela armou uma cena bem na nossa porta com o sujeito parado ao lado dela, e pelo pouco espanto no rosto dele, não acho que fosse a primeira vez. Então você já imagina o tipo de negócios que ele faz. É como não se abalar ao ver alguém ser espancado com um taco de beisebol, mas se isso não te choca, é porque não é o seu primeiro negócio estilo máfia. Os vizinhos definitivamente estavam assistindo ao espetáculo. Finalmente minha esposa encontrou sua segunda dose de coragem e disse à mãe que fosse embora. Minha sogra pareceu surpresa, como se não pudesse acreditar que a filha estava se opondo a ela. Ela foi embora, mas a enxurrada de mensagens que se seguiu foi inacreditável. Segundo ela, éramos ingratos, estúpidos e estávamos condenados à ruína financeira. A situação piorou quando o irmão da minha esposa nos ligou para nos avisar que minha sogra estava perguntando a todos os irmãos sobre nossa situação financeira e espalhando boatos de que eu estava controlando financeiramente a minha esposa. Estava claro que precisávamos tomar medidas mais drásticas para estabelecer limites. Foi aí que tive minha epifania. Já que ela queria tanto se envolver nas nossas finanças, por que não dar exatamente o que ela queria, mas nos nossos termos? Discuti um plano com minha esposa. Ela hesitou no começo, mas concordou que talvez fosse a única maneira de lidar com sua mãe. Então, liguei para minha sogra e disse que reconsideraríamos a oferta dela de nos ajudar com nossas finanças. Disse que gostaríamos de abrir uma conta especial onde ela pudesse contribuir, se quisesse se envolver. Ela ficou encantada, aceitando imediatamente se reunir conosco. Quando ela veio, eu tinha toda a papelada pronta para o que chamei de fundo de emergência familiar. Expliquei que essa conta seria apenas para emergências familiares imprevistas, e que agradecíamos seu desejo de nos ajudar a garantir nosso futuro. Minha sogra estava tão empolgada por finalmente conseguir o que queria que assinou os documentos sem ler os detalhes. O que ela não percebeu foi que a conta estava configurada de modo que, embora pudesse depositar dinheiro, ela não poderia retirar nada sem a aprovação minha e da minha esposa. Os termos estabeleciam claramente que qualquer contribuição seria considerada um presente ao patrimônio conjugal e seria usada exclusivamente a nosso critério, apenas para emergências familiares genuínas. Ela imediatamente transferiu $25.000 para a conta. Fiquei surpreso com o valor, mas isso confirmou o que eu sempre suspeitei. O desejo dela de controlar nossas finanças não era para nos ajudar, era para manter o poder sobre a filha. Exatamente o mesmo do que ela me acusava. Nas semanas seguintes, minha sogra continuava enviando conselhos de investimento e pedindo os extratos da conta. Eu mantinha as informações vagas, dizendo apenas que a contribuição dela estava crescendo de forma segura. Ela parecia bastante satisfeita e até adicionou mais $10.000, dizendo que precisávamos diversificar. Nesse momento, comecei a notar mudanças no comportamento da minha esposa. Ela passou a ficar até mais tarde no trabalho e a ser vaga sobre sua rotina. A princípio, pensei que ela estivesse apenas estressada com a situação com sua mãe, mas algo não estava certo. Numa noite, enquanto ela estava no chuveiro, o celular dela não parava de vibrar com notificações. Normalmente, eu nunca mexeria no celular dela, mas dado o comportamento estranho, olhei para a tela. Havia várias mensagens de alguém chamado Mike. A prévia mostrava o suficiente para saber que aquilo não era apenas uma relação profissional. Abri o celular dela, nós sabíamos os códigos um do outro, e li as mensagens. Ela estava tendo um caso com esse tal Mike, que aparentemente trabalhava no departamento dela. As mensagens eram explícitas e deixavam claro que aquilo já acontecia havia pelo menos 2 meses. Quando ela saiu do banho, confrontei-a com o celular. Ela tentou pegá-lo da minha mão e depois, caiu no choro ao perceber que eu já tinha visto tudo. Admitiu o caso, alegando que se sentia sufocada no nosso casamento e que precisava de emoção. Eu disse para ela arrumar as malas e ir embora. Ela pareceu surpresa, como se esperasse que eu implorasse para que ficasse ou algo assim.
Quando percebeu que eu estava falando sério, começou a chorar ainda mais, dizendo que tinha sido apenas um erro e que terminaria imediatamente. Eu não me importava que terminasse de imediato, não deveria ter começado aquilo. Passei anos lidando com a falta de respeito da mãe dela, e agora isso havia terminado tudo. Disse que ela tinha 1 hora para juntar os itens essenciais e sair. Poderia combinar de pegar o resto depois. Ela se mudou temporariamente para a casa de uma amiga. Me ligou repetidamente nos dias seguintes, implorando por uma segunda chance. Eu me mantive firme, e eu disse a ela que estava entrando em contato com o advogado de divórcio. Ela ameaçou contar à mãe que eu estava roubando o dinheiro dela se levasse o divórcio adiante. Eu disse, faça isso. Explique para sua mãe como o precioso fundo de emergência dela vai pagar pelo seu divórcio, depois de você ter me traído. Gostaria de ver a cara dela quando for eu quem contar, mas pode viver com isso também. A ligação com meu advogado de divórcio foi bastante produtiva. Ele me informou que minha esposa já havia consultado 3 dos melhores advogados de divórcio da cidade. Era uma tática clássica, consultar os melhores para que houvesse conflito de interesses e eles não pudessem me representar. Felizmente, encontrei um excelente advogado que não estava na lista dela. Ele me explicou que provavelmente ela tentaria reivindicar metade dos nossos bens, incluindo a conta de emergência da mãe dela. Mas este era um estado que reconhecia a culpa no divórcio, então não dividiríamos tudo de forma igualitária. Foi então que revelei meu plano sobre o dinheiro da minha sogra. Meu advogado realmente sorriu e disse, bem, essa é uma maneira interessante de lidar com sogras dominadoras. Minha sogra havia sido tão determinada em ter voz nas nossas finanças, e agora o dinheiro dela ia financiar o divórcio da própria filha. Um divórcio causado, além disso, pela infidelidade da filha. Eu sabia que o caminho à frente seria complicado. Minha sogra ficaria furiosa ao descobrir o que estava acontecendo com o dinheiro dela. Minha esposa havia tentado todas as estratégias possíveis para conseguir o máximo que pudesse. Mas, pela primeira vez desde que tudo isso começou, senti que tinha vantagem. Não pude evitar sentir uma estranha sensação de satisfação. O fundo de emergência familiar estava prestes a ser usado exatamente para o que foi criado, uma emergência familiar. Só que não há que minha sogra havia imaginado quando assinou aqueles papéis. Agora estou aqui sentado, bebendo algo em modo de celebração. Às vezes, o karma funciona de maneiras misteriosas. E às vezes funciona exatamente como planejado. Atualização 1. Na minha última publicação, expliquei como a obsessão da minha sogra por controlar nossas finanças me levou a criar um fundo de emergência familiar, que ela financiou com entusiasmo, apenas para que se tornasse um recurso durante o divórcio depois que descobri que minha esposa estava me traindo. Bem, muitas coisas aconteceram desde então, e achei que todos gostariam de uma atualização. Recebi os documentos formais de divórcio do advogado da minha esposa cerca de 1 semana após minha última publicação. Ela estava buscando metade de todos os bens, além de pensão alimentícia. A surpresa, seu advogado era um dos mais caros da cidade. Eu sabia que ela não tinha como pagar esse advogado sozinha, o que me fez questionar de onde vinha o dinheiro. Meu advogado notou que minha esposa vinha fazendo transferências pequenas, porém frequentes, da conta conjunta nos últimos meses. Ele suspeitava que ela estava escondendo dinheiro antes do divórcio. Disse, isso pode ser só a ponta do iceberg. Posso contratar um especialista financeiro para investigar mais a fundo, mas custará extra. Eu não hesitei, faça. Se ela está tentando esconder bens, quero saber. Além disso, é a sogra quem está pagando. Enquanto essa investigação acontecia, minha sogra me ligou, absolutamente furiosa por causa do divórcio. Como você ousa fazer isso com a minha filha? Exijo acesso ao meu dinheiro agora mesmo. Respondi, mas não era isso que você queria? Não sei se o idiota com quem ela estava dormindo era do seu agrado, mas está aí. Quanto aos termos da conta que você assinou, está claro que o dinheiro só pode ser retirado para emergências familiares com as assinaturas de ambos. Os fundos continuam lá, seguros e protegidos, até que um juiz ordene a divisão. Ela gritou, isso é uma emergência familiar. Minha filha precisa desse dinheiro para o advogado. Interessante que você considere que precisar de um advogado de divórcio após trair o marido seja uma emergência familiar. É muito irônico falar de familiar e infidelidade na mesma frase como se estivessem ligadas. Eu respondi, o tribunal decidirá como esses fundos serão distribuídos como parte dos bens conjugais. Ela desligou depois de uma série de insultos que não vou repetir aqui. Alguns dias depois, minha esposa me ligou, claramente em pânico com os honorários do advogado. Não consigo pagar o adiantamento. Você pode liberar algum dinheiro das nossas contas? Respondi, todas as contas conjuntas estão congeladas durante o processo de divórcio. É o procedimento padrão. E não pense que vou pagar para que você me destrua no tribunal. Eu também estou buscando um bom acordo. Sabe, isso se chama conflito de interesses. Ela disse, e o fundo de emergência? Podemos usar uma parte disso, certo? É para emergências, respondi. Abrir as pernas e o consequente divórcio não se qualificam como o tipo de emergência que sua mãe tinha em mente quando criou o fundo.
Além disso, qualquer saque exige as assinaturas de ambos, lembra? Ela começou a chorar, alegando que não tinha dinheiro para nada. Lembrei a ela que tinha um emprego e sugeri que encontrasse um advogado mais acessível. No dia seguinte, minha sogra apareceu no meu local de trabalho. Fez um escândalo tão grande que a segurança teve que escoltá-la para fora. Ela gritava que eu estava roubando o dinheiro dela e que precisava liberar os fundos para que a filha dela pudesse pagar o divórcio. Meus colegas ficaram surpresos, mas, sinceramente, eu só sentia vergonha por ela. O especialista financeiro contratado pelo meu advogado valeu cada centavo. Descobriu que minha esposa tinha uma conta secreta onde estava escondendo dinheiro havia quase um ano, muito antes de eu descobrir a traição. Ela conseguiu poupar mais de $30 mil que não revelou durante o processo de divórcio. Meu advogado ficou encantado com essa descoberta. Você sabe, advogados adoram encontrar algo para processar. Às vezes são uns canalhas, mas hoje, e esse em especial, é um amor. Ela tem direito de continuar usando o próprio salário, mas não pode esconder bens durante o processo de divórcio. Isso configura ocultação dolosa de patrimônio e perjúrio. O juiz não levará isso de forma leve. Tive que me segurar para não ligar e me gabar por tê-la pegado. Em vez disso, deixei tudo acontecer no tribunal. Quando meu advogado apresentou a prova da conta escondida, minha esposa ficou vermelha como um tomate. O juiz ordenou imediatamente o congelamento da conta secreta. Entre isso e as contas conjuntas já congeladas, de repente ela ficou sem acesso a recursos significativos. Soube de tudo isso porque ela me ligou naquela noite chorando, dizendo que nem sequer conseguia comprar comida. Implorou, por favor, fale com seu advogado. Peça para descongelarem ao menos uma conta. Estou desesperada. Eu respondi não. Não vejo nenhum benefício em fazer isso. Por que eu faria? Você esteve drenando secretamente nossa conta conjunta por um ano, enquanto pedia ao tribunal metade do que restava. Tentou me roubar, e agora quer minha ajuda? E ela disse, preciso. Esse dinheiro também é meu. Respondi, na verdade, pedi ao banco para congelar completamente nossa conta conjunta. Nenhum de nós pode acessá-la até que o tribunal decida como será dividida. E quando isso acontecer, espero que não seja muito equitativo, por suas pequenas mentiras somadas à sua traição maior. Ela começou a gritar que eu estava tentando enganá-la, que isso não era legal e que faria o banco descongelar a conta. Respondi, o banco só a descongelará se ambos solicitarmos, e eu não tenho nenhuma razão para fazer isso. Ao contrário de você, eu declarei todas as minhas economias separadas ao tribunal. Então não estou fazendo nada ilegal. Mas você, por outro lado, demonstrou que não pode ser confiável com acesso aos nossos fundos conjuntos. Depois disso, as coisas aconteceram rapidamente. O juiz não ficou nem um pouco impressionado com a tentativa da minha esposa de esconder bens. Na sentença final, me foi concedido todo o dinheiro da nossa conta conjunta, além de 70% dos fundos da conta oculta dela. O advogado dela conseguiu argumentar que parte do dinheiro escondido havia sido economizado diretamente por ela, o que é a razão de eu não ter recebido 100%. O que realmente a incomodou foi que lhe foi negada a pensão alimentícia. O advogado dela tentou argumentar a favor, mas o juiz destacou que ela tinha um emprego e que a tentativa de esconder ativos demonstrava má-fé. Ela também foi condenada a pagar uma multa e a me reembolsar pelo custo do especialista financeiro que descobriu sua fraude. Eu comprei a parte dela da casa para poder continuar morando lá. Ainda acredito que é um bom investimento, e o mais maravilhoso foi ter comprado minha parte com o fundo da minha sogra. Obrigado, sogrinha. Já fiz um brinde por você. Quanto ao fundo de emergência familiar que minha sogra havia estabelecido, o juiz decidiu que, de fato, era propriedade conjugal, já que tinha sido concedido a ambos, conforme os documentos assinados pela minha sogra. Foi dividido de forma equitativa no acordo de divórcio. Cerca de 2 meses após a finalização do divórcio, minha ex-esposa me ligou novamente. Explicou que estava com dificuldades financeiras, o divórcio havia esgotado seus recursos e sua amiga já estava se cansando de hospedá-la. Aparentemente a amiga vinha dando sinais cada vez mais óbvios de que estava na hora dela conseguir seu próprio lugar. Ela admitiu, não tenho como pagar aluguel agora. Só preciso de um pouco de tempo para me reerguer. Posso ficar na casa por um tempo? Só até economizar o suficiente para o depósito de um apartamento. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Mike, você esqueceu o que significa um divórcio? Já não estamos mais juntos. Não há nenhuma chance de você voltar a morar aqui, nem mesmo temporariamente. Ela respondeu, e para onde eu deveria ir? Eu respondi, e o Mike? Para quem não lembra, era o companheiro de aventura dela. Você não pode ficar com ele? Ela ignorou completamente a pergunta, o que me disse tudo o que eu precisava saber. Provavelmente Mike perdeu o interesse assim que ela ficou realmente disponível, típico. Tudo isso é culpa sua. Você roubou minhas economias. Eu teria muito dinheiro se não tivesse pegado tudo no divórcio. Respondi, aqui a única ladra é você. Lamento que tenha saído muito mal para o seu lado, mas não lamento. Você tentou algo, deu errado. A vida segue.
A única diferença é que a minha continua com dinheiro, e a sua sem. Ela respondeu cada vez mais irritada. Você ficou com meu fundo de emergência. O da minha mãe. Preciso desse dinheiro de volta. Eu disse, o tribunal já me concedeu isso. Se quiser de volta, fale com seu advogado. Embora eu duvide que eles estejam ansiosos para te ajudar depois que você mentiu para eles. Ela também me xingou com vários nomes desagradáveis depois disso e me acusou de abuso financeiro, o que foi extremamente irônico, vindo de alguém que drenou secretamente nossa conta conjunta durante um ano. Eu disse para ela não me contactar mais e desliguei. Decidi não manter mais nenhum contato com ela. Desde então ela ligou várias vezes, mas eu só atendi a primeira vez para reiterar que não queria mais falar com ela. Uma câmera na campainha captou o momento em que ela passou pela casa uma vez quando eu não estava, mas desde então não voltou mais. Como minha sogra andava dizendo a todos que eu a enganei e roubei seu dinheiro, o irmão da minha ex-esposa até me ligou para dizer que não me culpava pelo que tinha acontecido. Disse que a mãe dele sempre usou o dinheiro para controlar as pessoas, e achava que já estava mais do que na hora de alguém dar a ela uma dose do próprio veneno. Gostaria de ter notícias da minha sogra, mas a verdade é que não tenho, e acho que é melhor assim. Ela deve estar cuspindo bilis ou ácido pela boca, aquela porca infernal. Mas não quero ser atingido por ela. Atualização 2, eu sei que isso vai alegrar o dia de vocês, e quero mesmo alegrá-los, porque eu também tive algumas semanas fantásticas desde que soube dessa notícia. Se alguém aí estiver um pouco deprimido hoje, agora não estará mais. Lembram do consultor financeiro da minha sogra? Ou melhor, consultor de finanças. Essa pessoa estava mesmo assessorando, mas em golpes. Bom, na verdade não, mas soava bem na minha cabeça. Enfim, ele aplicou um golpe na minha sogra, na minha ex e em alguns amigos e familiares da minha sogra. Todos foram enganados pelo mesmo homem, e todos sofreram o mesmo destino. Também devo dizer que esse sujeito está sendo processado pela minha sogra e por todos os afetados, além de estar enfrentando acusações criminais. Mas mesmo assim, eu continuo num estado constante de felicidade, sabendo que mesmo que o processem, não vão recuperar nada. Esse cara não guardava o dinheiro de todos por precaução, ele já tinha gastado tudo. Dava conselhos de investimento que lhe rendiam comissões, e enquanto ele embolsava o lucro, os afetados perdiam suas economias. Minha sogra perdeu cerca de 175 mil dólares, mas o golpe total passa de 1 milhão de dólares. Minha ex também investiu o dinheiro dela com ele, mas no caso dela, foram apenas 5 mil dólares. Isso foi tudo que conseguiu economizar para que a mãe a deixasse morar com ela. Pelo que sei, minha sogra disse que se ela pensasse no futuro, economizasse e tivesse um bom planejamento, ela poderia morar na casa. Mas se fosse descuidada com o dinheiro, não. Quem é a descuidada com o dinheiro agora? Por outro lado, algumas pessoas decidiram processar minha sogra por tê-las pressionado a investir com esse sujeito. Eu gostaria de estar entre os que estão processando, afinal, minha sogra está sendo processada. Mas não a ponto de perder minhas economias. Não sei até onde vão todas essas ações judiciais, mas isso está sendo uma das melhores coisas que já ouvi na minha vida. Não poderia ser uma edição melhor. Ficou ainda melhor, minha sogra teve que vender a casa para compensar os amigos e familiares. Ninguém conseguiu recuperar todo o dinheiro que perderam com o golpista. Então minha sogra teve que vender a própria casa para tentar compensá-los, embora ainda não seja suficiente. Tem sido uma loucura.